Muito boa noite. Espero que estejam bem. Você que está chegando e você que vai ver depois essa live. Muita prática clínica hoje. Muito bom. Maravilha. Enquanto o pessoal vai chegando. Muito bom. Muito bom. Já envia essa live para o maior número de pessoas que você conhece, porque hoje a gente vai ter muita prática clínica. Eu quero realmente discutir laudo de nutrigenética aqui, com uma super convidada, uma super pipeliner. Então já encaminha aí esse vídeo, essa live, né? Para o maior número de pessoas que você conhece. Já começa aí realmente mostrando quanto é bom a gente compartilhar. Muito bom! Minha convidada já chegou aqui. Maravilha! Então, a ideia hoje é compartilhar com vocês a vivência clínica da doutora Sinara. Daqui a pouco eu já chamo aqui para ela para participar. Porque, gente, mais do que teoria, mais do que ficar comentando a respeito de genes, é colocar tudo isso em prática, é que a gente possa realmente traduzir essas informações, né? Então já chamem o pessoal, deixa eu já colocá-la aqui. Muito bom, vamos praticar nutrigenética. Será que deu certo? Deu! Oi! Boa noite, boa noite. Boa noite, muito boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Que prazer estar aqui contigo, Tati, que é a nossa mentora, né, das pipelines. Prazer todo meu. Sinara, muito obrigada por aceitar o convite. Ó, já tem pipeliner aqui na área, a Su tá por aqui, muito bom, muito bom. E realmente a ideia dessa live é que a gente possa traduzir essas informações de uma forma mais prática Sim, para que as sim, pessoas entendam quanto que é factível, quanto que é possível aplicar na nossa conduta clínica. E é claro que existe um processo, não é aplicar tudo de uma vez, não é aplicar de qualquer maneira. É muito importante que a gente tenha ali uma abordagem diferenciada junto ao paciente, né? Então, nós vamos discutir tudo isso hoje. A gente já discutiu vários exames de nutrigenética, né? sim. E eu sei que esse é um pouquinho mais especial, uma paciente muito especial. E aí, então, Sinara, eu vou já pedir para que você fale um pouquinho de você, quem é a Sinara. Ó, uma perguntinha meio filosófica, mas quem é a Sinara antes de ser pipeliner e após ser pipeliner? Bom, antes eu só era uma nutricionista funcional, né? Então, eu fui fazer um curso sobre câncer e a Tati veio dar aula, né? A Tati foi dar aula sobre genética. Eu já tinha Isso. feito outros cursos sobre genética, mas eu me apaixonei realmente quando a Tati apareceu na minha vida. Então, tu chegou e colocou a genética de uma forma assim, ó, como eu, profissional da saúde, vou ficar sem essa ferramenta incrível para o meu paciente? Então, não tem como, eu tenho que ir atrás. Então, eu fui atrás, né, fiz contato com a Tati, eu fui a um congresso em São Paulo, eu sou do Rio Grande do Sul, Uhum. pertinho de Gramado, 70 quilômetros de Porto Alegre, da capital. Então, eu fui no congresso em São Paulo e eu fui pesquisar alguns laboratórios, né? Porque eu queria fazer meu teste genético. Conheci a Tati, fui encontrar com a Tati, fiquei encantada por tudo que ela me passou, como era interessante, o que a gente tinha que procurar num laboratório, né? Para que ele fosse de confiança, enfim. Fiz meu teste genético, depois a Tati pedia muito para a Tati começar um curso, por Sim. favor, eu dizia, eu perguntava muita coisa para ela, até que ela abriu o curso. Quando ela colocou o curso, né, Tati, eu fui correndo, eu me inscrevi, eu disse, não vou perder um minuto, eu quero ser uma das primeiras, eu quero estar lá, eu preciso. E, nossa, é transformador, é um divisor de águas, né,
para nós, nutricionistas, porque a gente acha que faz nutrição de precisão. Não faz, não faz. Porque tu consegue fazer depois que tu tem um teste genético e que tu começa a aprender a usar essa ferramenta. Que nem tu falasse no início, né, Tati? Porque muitas pessoas acham que sabem trabalhar com genética. Hoje mesmo, de tarde, eu estava conversando contigo e te incomodando mais uma vez. Por quê? Porque uma paciente me descobriu pela internet. Olha! Porque eu falo sobre teste genético, né? Tudo influência das pipelines. E colocando ali, ela disse, nem sei como te descobrir. Eu gostei muito do teu vídeo e eu quero que tu faça uma releitura do meu teste genético. Então eu peguei e comecei. Nossa, quando a gente pega alguns exames assim que caem no teu colo, tu vê como esse curso é importante, é essencial, porque tu consegue trabalhar muito melhor, tu consegue identificar qual é um laboratório que trabalha com critérios, com uma avaliação criteriosa para fazer um bom laudo, quais outros que tu não pode fazer de forma nenhuma. Uhum. Então, tu aprende muito, desde escolher um laboratório até trabalhar com essa ferramenta incrível que é o teste genético, né? E que nem todos sabem ler, é uma pena. E é uma arma, de certa forma, cair na mão do profissional que não saiba ler. Tati? É verdade. Depois que a gente pipeline, a gente nota e percebe isso, que são muitos detalhes que fazem um profissional. Com certeza. E deixa eu já até falar em rede nacional aqui, que eu realmente sou muito grata a você, porque você foi uma das grandes incentivadoras para que todo esse movimento começasse. Em agosto do ano passado, né? Eu comecei a pesquisar as coisas em janeiro de 2020. E aí eu comecei a estudar as plataformas, como fazer. E aí, então, em agosto, eu falei assim, não, vou marcar uma data bem comemorativa, né? O Dia do Nutricionista, para que realmente eu possa divulgar esse conteúdo. E você foi realmente uma das primeiras a fechar, a topar e a confiar, né, gente? Porque a primeira turma, a gente ainda não sabe o que nos espera, né? A gente não sabe Sim. ali, nossa, a vivência, como que ela tem de vivência? Não tinha nenhum depoimento, não tinha nada. Então, eu te agradeço demais, agradeço a todas as Pipeliners Turma 1, porque realmente a gente vai construindo além dessa relação, né, de mentorandas e mentor, é muito além. A gente tem ali um sentimento de muito família. Eu gosto muito de participar das discussões, gosto muito de entender quais são as principais dificuldades para que a gente possa aprender juntos. Eu sempre falo, né? Por mais que eu esteja um pouquinho ali na frente, toda a vivência de vocês, todo o conhecimento de vocês, eles são muito bem-vindos para que a gente possa transformar esse curso de uma maneira também personalizada. O primeiro curso, ele tem um modelinho, ele tem um molde e a gente vai colocando ali os efeitos epigenéticos. O segundo, da mesma maneira. A terceira turma, da mesma maneira. A quarta que está vindo, também da mesma maneira, eu tenho certeza que vai ser, né? Então, eu te agradeço muito mesmo. E até agora, tá? A gente estava conversando de outros projetos, você sempre me incentivando. Então, eu sou muito grata mesmo, muito mesmo. E assim, falando mesmo da prática, né? Quando você começou, a gente começou a discutir também, a gente tem ali algumas experiências em relação a parcerias, né? De laboratórios, enfim. Mas foi muito importante ter um apoio, né? Ter ali uma assessoria científica do laboratório. Até vi a Fran colocando aqui, ó. Quais os laboratórios que vocês recomendam? Então, uma das coisas que eu sempre falo, Fran, deixa eu só tirar aqui os comentários um pouquinho, porque senão fica na sua cara. Uma das razões que eu sempre recomendo, além de ter o RS, eu até falei hoje com uma pipeliner também. Ela me perguntou de um laboratório, eu falei, mas eles não têm RS. Eu falei assim, não, Tati, eles colocaram agora. Eu fiquei bem feliz, né? Então, uma coisa que eu sempre falo, tem que ter RS, tem que ter aquele registro para que a gente possa fazer atualização. E tem que ter também uma assessoria científica. Se você tiver dúvidas, você vai perguntar para quem? Para o cara que mora lá na Inglaterra e fala inglês, sabe? O negócio que mora lá, a pessoa que mora lá na China e fala mandarim. Então você vai, gente, como que eu vou ter contato com a pessoa, entendeu? Como, por exemplo, hoje você me questionou algo de um exame, né?
Se você, imagina se o seu suporte dessa empresa fosse em outro lugar ou demorasse muito. Então, assim, a família Pipeline, ela tá aqui para todo mundo se ajudar, né? Então, assim, realmente é uma experiência única. Eu nunca vivenciei isso em nenhum curso que eu fiz. Eu já fiz vários cursos nessa área, mas é sempre muito impessoal, né? E o professor leva o conteúdo e passou, acabou. Mas aqui o sentimento é outro. E por isso que a gente tem bastante liberdade de discutir laudos, de falar abertamente das principais, o que, que a gente conquistou, né? Quais foram a nossa evolução ali em relação a esse conhecimento. Ah, eu achei um artigo, a gente compartilha. Então, isso é muito bom, porque otimiza tempo e a gente ganha ali. Quando eu sempre falo, se você tem uma informação e eu tenho uma, quando a gente compartilha, nós temos duas, né? Então, é muito válido, é muito válido. Maravilha. Então, vamos entrar aqui no laudo da paciente. Primeiro, eu queria que você apresentasse a paciente, quantos anos ela tem, qual foi a principal indicação de fazer um exame, né? Eu sei que ela é jovem. O que que você observou nessa paciente que você falou assim, nossa, fazer um exame nela vai ser muito importante. O perfil também, histórico familiar, né? O que que você pensou realmente em sugerir esse teste para a paciente? E aí me fala também, que eu acho que é muito importante, como que foi a percepção dela ao conhecer esse perfil, né? Olha só que interessante, vou até falar aqui com vocês sobre cada dia a gente aprende mais, né? Todos os dias a gente aprende. Mas ontem, por exemplo, eu fui relatar esse exame para uma paciente que veio da oncologia, e aí eu fiz aquela pergunta de sempre: você quer saber a respeito de todas as informações? E eu acho que ela já está tão assim cansada de receber diagnóstico, ela quase chorou na minha frente só porque eu fiz essa pergunta. Então, olha só a importância do profissional ao mencionar essas informações, né? Então, assim, por mais que você fale assim, ah, mas é uma predisposição, mas para quem, por exemplo, vou falar de obesidade, mas para quem já tem dificuldade de emagrecer, a maneira como nós nos comunicamos pode ser uma agressão, né? Então, é muito importante. E aí você teve uma experiência como adolescente, né? Então, conta pra gente como que foi essa indicação. Sim, sim. Bom, uma dica que eu dou para as futuras pipelines, né, e para as nutricionistas em geral, é que se elas querem aprender mais sobre teste genético, elas têm que fazer o seu próprio teste genético, né? E quanto mais da família, as pessoas da família forem fazendo, melhor ainda, porque ela vai fazendo uma correlação e dentro de casa, né? Ela vai sentindo o que acontece no dia a dia, vai sair no teste, a prática, enfim, a clínica. Bom, eu fiz primeiro o teste genético, depois meu marido fez o teste genético. Agora minha filha de 15 anos fez o teste genético e a minha filha de 12 anos também vai fazer o teste genético. Então, a gente está indo por etapas, né? Então, eu fiz o teste genético, meu marido fez e a gente percebeu que tinha a APOE3 E4, né? Uma tendência a Alzheimer, um risco para Alzheimer. Então, eu e meu marido, nós dois iguais. Então, a gente, nossa, as filhas super curiosas para saber, né? E mesmo assim, quando eu fiz o meu teste, já apareceu uma tendência a Alzheimer, eu já comecei a fazer um planejamento, né? Para fazer essa prevenção. Entrei com todas as dicas que a Tati me passou. Eu fui fazendo, já fiz um roteiro estratégico, né? Um mapa mental, um roteiro estratégico. Fiz comigo, todos os de casa, nós somos de quatro, nós quatro começamos a fazer. Então, quem não tem já vai levar grátis aí um tratamento para Alzheimer. Vou fazer em todos, né? Prevenção. A gente não vai esperar ter Alzheimer. Eu sempre falo para o meu paciente. É um diagnóstico e tu vê ali, não é do teste genético, é uma possibilidade que tu não vai esperar que aconteça para que tu faça alguma estratégia, né, Tati? Exato. Trabalhando isso antes, né? Fazendo esse tratamento de prevenção. Tu não quer ter o Alzheimer para fazer alguma coisa. Então, a gente decidiu, não, minha filha de 15 anos vai fazer. Então, ela já tinha vários sintomas também de alergia ao glúten, problemas de pele. Eu falo para o meu marido, se eu não fosse nutricionista e não trabalhasse numa área de prevenção, ela já tinha ido a muitos dermatologistas, tomado muito corticoide e feito muito tratamento, feito muitos tratamentos
sem resultado, porque ia ter uma reincidência, né? Uhum. Então, a gente sempre faz um tratamento de prevenção e consegue ótimos resultados. Então, a gente falou, ela vai fazer. E, então, a Tati me ajudou a ler esse teste, né, Tati? Eu pedi, não, Tati, vamos ler juntas, que eu, como mãe, não quero ter É, desvio nenhum, né? influência, né? É. Muito bem. E aí, então, essa foi a primeira indicação, né? Vocês viram que o perfil de vocês tinha uma alteração ali importante. E o quanto antes a gente cuidar melhor, né? Quanto antes a gente identificar melhor. Claro que, como você falou, não é um diagnóstico, mas é uma possibilidade. E mais do que ser essa possibilidade, é todo estresse oxidativo que acontece, né? E acontece de uma forma crônica. Então, é como se essa pessoa que tem alteração, ela tem uma necessidade de consumo de antioxidantes maior do que uma pessoa que não tem. E fora que, se eu preciso fazer uma análise combinatória de outros fatores genéticos envolvidos também. Então, é muito mais amplo. Quando a Sinara coloca aqui, olha, a importância de você realmente fazer com você, depois você colocando para sua família, pensa também no seu paciente. Se você atendeu a mulher, depois atendeu o esposo, vai ramificando também para os filhos, por quê? É uma maneira também de você ter mais clientes e você entender como que é aquela rotina daquela família, se todo mundo também mora na mesma casa ou não, independente, mas que você possa ali trabalhar com essa prevenção a longo prazo, porque eu sempre gosto de falar, olha, você tem essa alteração aqui, se você tem, então pelo menos 50% você passou para a sua geração, né? Então, se ele tem alteração em dose dupla, né, como eu digo, então pelo menos 50% foi passado. Mas o que que eu faço com essa informação, né? Então, por exemplo, aqui no perfil de obesidade, eu não a conheço, mas eu vejo das redes sociais e ela é linda, maravilhosa, mas aqui a gente tem uma predisposição para obesidade, né? Aí eu olharia assim, olhando para o genótipo, eu falaria, não, deve ser uma adolescente que tem realmente essa predisposição. O que que é importante a gente pensar? No controle de consumo de gordura saturada, é importante sempre se manter bem ativa, é importante pensar nessa percepção de fome e saciedade, ainda mais agora em tempos de pandemia em casa, né, sem contato com as colegas, sem contato com os professores. De repente vai ficar beliscando, ela também tem alteração para beliscar. Aí passa ali na cozinha, pega um negocinho, voltou, vou beber água. Pegou o negócio, a água e mais alguma coisa, né? E assim por diante. Então, olha a importância da gente conhecer esse perfil para trabalhar com as questões que o paciente ele traz na consulta. Pode ser que ele fale assim, não, Tati, mas petiscar para mim não é um problema, não. Mas pode ser que seja. Então, eu olho para o perfil genético e começo a identificar quais são essas queixas. E aí eu começo a traçar planos, traçar ali algumas condutas e algumas metas factíveis com ele para que a gente possa contornar todas essas questões, né? E aí me fala, quando vocês viram o FTO, foi uma surpresa ou não? Não, não, porque eu também tenho. O meu marido também. Uhum. Então, todos. Mas o fenótipo dela é um fenótipo mais magro mesmo, né? O seu também. Sim, mas é porque assim, ó, Tati, eu controlo muito a alimentação aqui dentro de casa. Porque faz uns 3 anos nós estávamos na praia e ela estava ficando mais gordinha e ela tirava foto só com a mão para segurar, Escondendo, né? né? Para não aparecer, né? Que ela estava um pouquinho mais gordinha, porque o biquíni assim fazia uma pochetezinha. Então eu disse, amor, o que que aconteceu? Por que tu tá tirando com a mão sempre na cintura fotos? Daí ela falou, ai, é que eu tô achando que tem uma gordurinha saindo. E eu, pois é. Então eu vou te ajudar a cuidar. Tu quer ajuda? Eu quero. Então tá, vamos cuidar juntas. Porque olha só, tá fofinho, isso aqui é célula de gordura, né? Tá ficando ali umas bolsinhas de gordura. E essas bolsinhas de gordura vão ser inflamatórias com o tempo. Então a gente vai ter que cuidar. Ela, ok, então me ajuda. Logo voltou e cuidou um pouquinho e já resolveu. Que ótimo, né? Esse metabolismo jovial é excelente. Mas algo que né? Excelente. Mas algo que é importante dizer é que assim, é um cuidado que vai ser para a vida inteira. Então, essa restrição de consumo de gordura saturada principalmente, vai ser para a vida inteira. E já fazendo uma conexão com o perfil de lipídios, que eu sei que é algo que preocupa um pouquinho mais pelas alterações bioquímicas, né?
Sim. além dessas alterações, que aí você vai pontuar direitinho quais são essas alterações, mas a gente tem genes importantes para dislipidemias, para risco de dislipidemias, né? Então, não é somente uma questão estética. Nossa, porque há 3 anos atrás, pré-adolescente, 12 anos, então, nossa, quanta restrição será que é necessário? Mas não é a questão da restrição ser necessário ou não, não é questão de estética, não, mas a grande questão é a predisposição para dislipidemias, a predisposição para risco cardiometabólico. Porque é agora, né? Agora é a formação desses hábitos e essa constituição vai para a vida inteira. E a gente sabe que não é de uma hora para outra que isso vai acontecer, principalmente a nível celular. Se a nível de rotina já demora um pouquinho, imagina só a nível celular, né? A gente tem estudos mostrando que uma refeição pode ali ter um impacto negativo muito grande. Imagina então uma vida inteira consecutiva de hábitos mais ou menos, né? E aí eu sei que o impacto para risco de dislipidemias foi algo que ponderou bastante aí nessas condutas mais assertivas para vocês, não é verdade? Sim, sim, o meu marido, ele tem sempre o colesterol alto e isso nos chamava muita atenção, até que ele fez o teste genético dele, a gente entendeu, né, Uhum. qual o caminho que a gente teria que seguir. E a minha filha é muito parecida com o perfil dele. Nossa, esse perfil foi total dele, copiou, xerocou. Então, ficou muito mais clara como conduzir, né, como fazer essa nutrição de precisão com ela. E esse cuidado todo também porque ela tem a POE3 e 4, né? Que é esse risco para Alzheimer. Então, nos deixou muito atentos para esse controle maior ainda, né, Tati? Então, esse é um ponto alto do teste genético que a gente tem que tomar cuidado. Um deles é esse perfil lipídico. Uhum. E é bem importante porque talvez agora, como eu comentei, sendo jovem, a gente tem aí bastante tempo, uma janela muito grande também para ter intervenções. Mas é realmente esse estresse oxidativo a longo prazo. E essas condutas, elas acabam também nos auxiliando na formação desses hábitos. Então, uma situação acaba somando na outra, né? Porque não é que ela vai parar de consumir, não. É que ela vai sempre pensar, sempre ponderar naquilo que ela vai preferir, naquilo que ela pode negociar, naquilo que realmente ela vai fazer de conduta pensando a longo prazo, né? Então, o melhor do teste é esse pensamento a longo prazo. Porque aqui, por exemplo, ela tem chance de resposta. Olha, é algo bem interessante. Ela tem ali a alteração da ApoE, que aí vai ser importante, de repente, consumir um pouquinho mais de DHA, mas ela tem um normal para o ELOVE, né? Que é um gene importante, uma elongase, está associado também com a formação mais de DHA. E aí, qual é o paralelo que a gente consegue fazer? Porque se eu tivesse, por exemplo, com um exame com venda direta ao consumidor, ele diria assim, ó, olhando para a ApoE, tem que consumir DHA, mas olhando para a ELOVE, não precisa. Aí a pessoa ia falar, gente, eu consumo ou não consumo? Né? Então, olha só a importância da gente refletir a respeito disso, né? Por quê? Porque eu sei a importância desse DHA para melhorar a plasticidade de sinapses, a plasticidade cerebral. Então, isso vai ser mega importante. Agora, não é só DHA, né? Vai ser importante, mas eu preciso pensar em todo um contexto de complexo B, todo o contexto de minerais, todo o contexto de outros micronutrientes também, né? Então, tudo isso influencia bastante. E aí, nesse caso dela, Sinara, o que você fez? Você suplementou com DHA? Chegou a suplementar? Sim, ela usa DHA à noite, isso. Todos nós usamos DHA à noite e todos nós fizemos esse controle, né, de exames periódicos para saber como está indo, como é que está o colesterol, Uhum. LDL, VLDL, todo esse perfil a gente faz eventualmente exames para fazer o acompanhamento também, né, Tati? Mas ela toma sim DHA, nós 4. Maravilha. E algo que é importante, principalmente nessa fase, você que estuda bastante, ela também está na fase de idade escolar, que o DHA contribui também para a melhora de performance cognitiva, melhora de foco, né? Sim, Então, você tem muitos benefícios, não é só aquele benefício sim. pensando
nessa dislipidemia. E dessa maneira, por exemplo, se você está trabalhando com um paciente que não quer saber dessas informações, ele tem direito. Então, o que você colocaria? Olha, aqui existe um risco tanto cardiovascular como um risco para aumento de estresse oxidativo, olhando para o seu perfil bioquímico, para o seu histórico familiar, nós vamos trabalhar essa conduta por causa disso, disso, disso. Então, a maneira como você justifica, você consegue colocar ali algumas condutas que são importantes para esse paciente. Porque às vezes dá a impressão que isso eu bato muito na tecla, o nutricionista, o profissional que lê esse exame tem alguma conduta, porque a gente precisa também do médico, a gente precisa da equipe. Se eu precisar, por exemplo, de uma vitamina D intramuscular, se eu precisar aumentar essas doses de ácido fólico, de metilfolato, eu tenho vários parceiros que me auxiliam nesse sentido. Então, não vai adiantar, por exemplo, eu pensar que eu, como nutricionista, vou conseguir dar conta de tudo. Eu dou conta da alimentação, eu dou conta daquilo que é possível, mas é muito importante esse paciente, por exemplo, a gente bate na tecla de adesão. Como que uma paciente que tem depressão não controlada, não medicamentada, né? Não sendo ali, não respondendo de forma correta ao medicamento, como que ela vai ter adesão? Muito difícil, ela oscila muito de humor. Uma hora ela tá mega envolvida, agora a gente vai, Tati, eu vou fazendo isso aqui. Na semana depois ela tá, nossa, gente, não consigo. E quem sou eu? E não sei o quê. Então você precisa do apoio. Por exemplo, eu identifiquei numa paciente uma alteração importante no metilfolato. E ela passa, né, na MTHFR, que precisa mais de metilfolato, e ela passa num psiquiatra, que é meu parceiro, e ela toma um medicamento e ele conhece de farmacogenética e sabe da importância. Olha só as conexões. Aí eu mandei mensagem para ele e falei, ó, paciente fulana de tal passou comigo, fez o exame genético, ela tem essa alteração. Não seria importante colocar o metilfolato para ela e ir tentando para ver se ela responde, porque a necessidade ela tem. Fora o risco cardiovascular. Então você começa a falar. Aí você fala assim, mas ela também tem uma alteração assim, 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 ela tá acima do peso, assim, assim, assim. Então você justifica. Então isso é muito importante, essa justificativa. E não tem laudo nenhum, e nunca vai ter laudo nenhum que faça essa justificativa, porque não é a atribuição dele. A atribuição é do profissional que acompanha. Porque uma hora o paciente te procura para fazer o exame porque ele quer emagrecer. Outra hora ele procura porque ele fala assim, doutora Sinara, agora a gente já emagreceu e eu quero agora performance esportiva. A outra hora ele conseguiu a performance, doutora Sinara, agora eu quero me preparar para a gestação. Então, são momentos de vida diferentes com o mesmo resultados e propostas distintas. Então, por exemplo, de repente, se é uma performance esportiva, de repente eu nem ligue tanto para esse DH, né? Ligue menos para ele, principalmente se não tiver alguma alteração. Mas pensando numa gestante nessa preparação, eu tô super atenta a esse DHA e, claro, a outras vitaminas e minerais também. Então, depende bastante. Se é uma paciente adolescente, o que ela faz, né? Se é uma paciente que, por exemplo, ela entrou na menarca cedo ou ela ainda está em fase de maturação sexual, o que está acontecendo, né? Se, de repente, ela tem dificuldade de crescimento ou dificuldade de emagrecer, são condutas diferentes, porque a gente não vai fazer aquela restrição que tem impacto também. Então, isso é muito importante também, o profissional. Então, o profissional, ele tem autonomia e sempre vai ter autonomia. Mas para que ele tenha autonomia, ele tem que ter conhecimento. Se eu não tiver conhecimento, qualquer coisa que me falar, eu vou acreditar. Não é? Ou eu vou ignorar. Tati, eu peguei um caso muito interessante, que um paciente, ele estava com o ciclo do folato totalmente alterado. Só a alto risco e médio risco, tá? Então, o ciclo do folato praticamente nulo. Era um paciente depressivo que usava vários antidepressivos. Vários. E assim, ó, sem sucesso, né? Então, quando o teste chegou, eu procurei o psiquiatra. Então, eu fui lá, levei para o psiquiatra com a autorização do paciente, óbvio. Fui lá trocar uma ideia. Então, o psiquiatra ficou encantado. Ele, nossa, dá para ver tudo isso? E eu, sim. Muito legal, Tati. Então, assim, ó, a partir do momento que tu estuda, tu te empodera daquelas informações e tu consegue fazer muita coisa para o paciente, coisa que o paciente nem imaginava. Hoje, ele tomava em torno de 4 antidepressivos. Hoje, ele toma 1. Olha. E com muita eficiência. Então, tu fica assim, ó, encantada com o que tu pode fazer. Tu transforma realmente vidas quando tu pega um paciente com ciclo do folato desta forma.
onde nem a medicação estava sendo efetiva, né? Então, eu expliquei para o paciente, ele ficou chocado, ele, nossa, até isso aparece no teste genético? Sim, até Exatamente. isso aparece. Olha só que interessante, né? Falando um pouquinho sobre esse assunto, quando eu comentei com esse médico que é parceiro a respeito de todas essas informações e essas associações, e aí ele tá vendo o resultado, né? Acho que ele deve estar pensando, nossa, tô dando certo, né? A alimentação ali está contribuindo, a paciente está tendo mais adesão. Que a minha grande justificativa é, eu não vou conseguir ter metas com ela tão maiores ou esperar tantos resultados se ela não estiver respondendo bem essa medicação. Porque eu sei que a medicação é importante. Quem sou eu para tirar essa medicação? E aí foi até interessante porque ele participa de um grande evento de psiquiatras, né? Que é um congresso chamado Brain. E eu fui convidada para uma mesa para falar sobre nutrigenômica, olha só, e depressão. Legal. Muito bom, e dá para levar esse case. Então, olha só, a gente realmente se empodera dessas informações, porque a gente começa a trabalhar num olhar integrativo e a gente auxilia o paciente em todas as demandas que nos cabe também ir atrás. Porque esse psiquiatra poderia simplesmente falar para você, não, Sinara, nada a ver o que você está falando, né? Mas ainda bem que ele aceitou. E é muito importante realmente que esse paciente ele saiba de tudo isso, né? Então o paciente ele participa, que é um dos pilares, né, da nutrição de precisão, é a participação do paciente. O paciente ele é uma pessoa muito atuante durante todo o plano, durante todo o processo, né? Então isso é muito importante, muito mesmo. Por quê, gente? Porque ele tem que ver que o investimento valeu a pena. Não pode ficar engavetado. Então, eu sempre falo, né, para eles, assim, quando vier, traz o exame. Mas, assim, quando eu falo trazer o exame, eu tenho tudo aqui anotadinho. Mas, assim, para ele não esquecer que a gente vai falar do exame. E é até engraçado que eles falam assim, né, mas tem o meu exame, não tem, Tati? Aí, no seu exame tem. Ontem mesmo, eu tava atendendo, eu falei assim, nossa, mas é verdade, será que você tem isso mesmo? Aí ele já respondeu, tenho sim, eu lembro que você falou. Eu tava abrindo ainda os documentos, eu falei assim, olha, muito bem, lição de casa feita, né? Então isso é muito legal, isso é muito importante mesmo, né? Para que a gente possa aí traduzir essas informações. O mais importante é essa tradução. Bom, no perfil de diabetes dela, deixa eu ver, ó, o que chama atenção aqui a alteração principalmente ela tem verdinho no TCF7L2, né? Que é importante também em relação à redução do risco para diabetes tipo 2, mas o IRS1 alterado. Então, esse gene, ele está muito associado com a resposta aos lipídios também. Então, a gente pensa muitas vezes que a paciente só desenvolve diabetes porque consumiu muito carboidrato refinado. E não é bem só isso, né? Por quê? Porque existe uma sinalização celular. E nessa sinalização, se eu tiver, claro, excesso de carboidratos, isso vai contribuir, carboidrato simples, tá? Então, mas a gente não precisa ficar com medo que as nossas células precisam. O nosso cérebro, ele ama, apaixonado por carboidrato e ele precisa de carboidrato, né? Claro que com algumas exceções, tem indivíduos que precisam ter restrição mesmo, enfim. Mas mais do que a gente olhar simplesmente para esse macronutriente, é a gente entender o que é uma questão de prioridade ali com essa paciente. Então, se ela tem alteração lá do FTO, mais essa alteração do IRS, opa, me sinalizou de novo uma atenção com gordura saturada. Então, assim, e aí você pega adolescente, né? O adolescente, ele vai querer comer o que todo mundo tá comendo, ele vai querer ter ali, né, uma interação com todo mundo. Ele não quer ficar fora da rodinha ali. Então, olha só o nosso desafio. Por quê? Porque esse adolescente, ainda mais filho de nutricionista, a pressão que não é. Né? Eu fico imaginando. Porque ele vai levar também, ela vai levar para os colegas uma nova maneira, um novo estilo, que está totalmente aí distribuído nas mídias, mas que nem todo mundo consegue fazer essa prática. Então, ela pode ser esse modelo, pode ser essa referência, inclusive ali naquela rodinha, né, participando, mas sem deixar também de participar de uma festa e comer um brigadeiro, sem deixar, né? Então, isso é muito importante também, né? Porque, às vezes, o exame genético, a pessoa, às vezes, o pai, a mãe faz na criança, faz ali no adolescente, por quê? Porque ele quer que a criança tenha bons hábitos. Eu vou fazer porque eu quero que minha criança tenha bons hábitos. Só que
não tem um espelho, não existe uma referência, né? Então fica muito difícil, até a nossa abordagem fica muito difícil. E não é para ser restritivo, muito pelo contrário, para ser libertador. O conhecimento nos liberta e não nos restringe, não nos coloca, sabe, em cativeiro, de forma alguma. Então, conhecer essa informação filha, é o seguinte, é importante ter cuidado. Então, se você sabe que vai ter uma festa a cada final de semana, então essa vai ser uma semana que a gente vai controlar mais, porque eu sei que você vai pra festa, vai se divertir, e eu não quero que você fique pensando somente naquilo que você não pode, mas que você tenha liberdade para escolher. Então, isso é muito importante, porque aí a pessoa ela vai pensar, opa, comi 2 brigadeiros, comi 3, entendeu? Mas não naquele sentido de ser uma pressão, porque também ninguém aguenta, né? Nem a gente adulto Não, também aguenta. minha gente. A Não. gente já tem aqui em casa, Tati, um protocolo pós-festa. Oh, que bom! Como que é esse protocolo? É, nós temos chás, detox, tinturas. Na refeição, no outro dia, muita salada, muita salada. A gente tira um pouco da carne, Uhum. tá? Isso, muita salada, hidratar muito. Né? A gente tem alguns suplementos para intestino, fibras para Importante. intestino. Então, entra com todo aquele protocolo passo a passo. Ótimo, ótimo. E para ela funciona pra caramba, funciona muito. Porque quando ela vai numa festa, ela já sente na pele, a pele dela começa já a coçar e já vem todo esse processo alergênico e ela já sabe o protocolo. Eu pergunto, tá fazendo isso? Sim, sim, já tô. Já estou comendo aquela fibra. O meu ovinho, a carne já diminuiu e ela já sabe todo o protocolo. Ai, que maravilha. Mas isso é muito importante porque, com o passar do tempo, ela vai começar a fazer as escolhas e pensar: será que vale a pena eu consumir esse alimento? E não é só aquele protocolo, mas são todos os resultados que vêm a partir de uma Sim, escolha, né? Porque hoje você pode ter um processo alérgico que é algo contornável por um protocolo pós-festa. Mas no futuro a gente não sabe quais são os gatilhos que ele pode desencadear. Então sim, sim, é muito além, sim. né? Porque às vezes o Vai paciente, muito além. porque às vezes o paciente fala assim: "Ah, existe esse protocolo, então tá certo, agora eu já entendi", né? Vou fazer sempre. Então não é bem assim. É assim, Não quando vai funcionar. porque é o que eu coloquei, a liberdade ela é importante exatamente nesse sentido. Você tem liberdade de escolher, mas você também tem que saber que essa liberdade vai te custar um resultado. E esse resultado é fruto da sua escolha. É meio filosófico, Com mas é certeza. isso. E muitas vezes ela fala assim, ó, hoje eu nem vou comer isso, porque eu sei o que eu vou ter que passar depois. Ah, então, já é Então eu prefiro não, consciente. porque eu me dediquei já as últimas semanas, eu tô super bem, então não vale a pena. Ela já consegue entender. E esse protocolo no início foi divertido e ao mesmo tempo, porque é um adolescente, é divertido, mas tu sabe que tu vai e tu volta com responsabilidade, né? Sim, sim. Então, claro, se usa esse protocolo e concordo contigo plenamente, né, Tati? Isso não é para todos, pode não funcionar mais que algum tempo, então tem que se ter o cuidado. Vale a pena? Né? Uhum, uhum. Com consciência, né? É muito Com importante. E consciência. falando já do perfil aqui de intolerâncias, para a gente já pegar esse gancho, ela tem, né, alteração para lactose, alteração para o glúten. Então, Sim. realmente, podem ser gatilhos. Então, qual que é a nossa grande preocupação? Não é simplesmente restringir, mas é pensar nas consequências a longo prazo. Se você pega um paciente que é mais sensível, talvez hoje ele consuma e tenha poucos efeitos, ou tenha nada de percepção, mas a longo prazo pode ser um gatilho para uma doença autoimune, pode ser um É. gatilho, né, para outras alterações metabólicas. E aí tratar dessas doenças, porque daí vai ser um tratamento mesmo, vai ser algo muito mais custoso financeiramente e para o próprio corpo, porque o tanto de medicamento que vai ter que tomar, aí sim a restrição vai ser grande, né? Então, eu acho que é exatamente essa questão, porque eu vejo muito a nutrição de precisão dessa maneira. Você tem uma prevenção e essa prevenção, ela contribui diretamente com o seu financeiro. Porque lá na frente você está poupando
esse investimento, entre aspas, né, em medicação, porque você sabe Sim. que aqui, se você tem essa predisposição, não adianta, que nem eu também tenho esse perfil da celíaco igual dela, a Dália DQ8. E eu já percebi, eu quando consumo alguma coisa com glúten, outro dia eu tava no consultório, e aí eu não levei o lanchinho da tarde, aí eu acabei ficando lá até mais tarde. E eu falei assim, eu recebi uma cesta da Essential, né? Eu falei assim, nossa, né? Deve ter coisas muito boas aqui. E aí eu fui abrir um cookie. No outro dia eu tava morrendo de enxaqueca, morrendo, assim, pra morrer. E aí eu falei, gente, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? O que saiu do plano? Ah, eu lembrei que foi numa hora que eu não me planejei. Então acontece com todo mundo. Mas eu não me planejei, fui lá e consumi. E ele me lembra que eu tenho. Ele me lembra, ó, não é pra você, não dá. Então a única coisa que eu consigo tolerar hoje é a aveia, farelo de aveia. A única coisa que eu consigo tolerar. Porque se for algo a mais, né? Às vezes eu vejo os pães caseiros. Pode ser com fermentação natural que seja, mas não, para mim não dá. Eu sei que para mim não vale a pena, entendeu? O Não vale a resultado pena. não vale a pena, não vale a pena. Então você já conhece É, e aí já se previne, né? sim, sim. E aí foi o que eu falei. Aí a inflamação, aí a parte da gente pensar, né, em modular essa resposta inflamatória, os nutrientes que também têm a chance de ser menos absorvidos, mais dificuldade de serem metabolizados, o perfil ali intestinal que acaba também contribuindo para essa permeabilidade alterada. Então, não é um foco, né? Pode começar pequeno, mas a repercussão é muito grande, muito maior. Então a grande questão é, vale a pena? Se eu não conhecer, se eu não tiver conhecimento e não tiver queixas e continuar fazendo, é uma coisa. Se eu tiver o conhecimento com as queixas, isso vale muito a pena refletir. Então a ideia da nutrição de precisão é trazer o paciente à reflexão. Ele vai fazer as escolhas, ele vai ter ali a chance de optar por um determinado resultado. Né? Então, isso é muito importante, muito importante. E é negociar. Eu sempre falo que é muito importante negociar com os pacientes. Eu anoto lá, negociado. Vai reduzir cerveja? Vai reduzir a cerveja? Negociado. Vai reduzir não sei o quê? Vou reduzir. Negociado. Aí, quando eu volto ali na consulta de retorno, eu falo, negocia. Ah, tô vendo que a gente teve algumas negociações aqui. Ah, a gente negociou isso, negociou aquilo. Então, isso é legal, por quê? Porque daí, tá, isso aqui eu consegui, isso aqui mais ou menos, e assim por diante. Então, isso é muito importante que em todo o processo ele participe, porque ele olha para o perfil dele e ele se encoraja a ter mudança de comportamento. Ele se encoraja a falar, não, eu preciso fazer direitinho, porque existem resultados que eu não quero alcançar se eu não fizer. Eu quero alcançar resultados positivos. Eu quero ter mais vantagem, quero aplicar esse exame na minha vida. Então, isso é muito importante, né? Com certeza. E toda essa parte, né, Tati, de depois ser gatilho para uma doença autoimune, como tem que ficar de olho, né? Porque, assim, a doença autoimune muitas vezes não se passa batido. É de TPO, né? Tem o Hashimoto. Uhum. Mas eu não tenho quase sintoma, então eu não dou importância para ela. Porque eu não estou sentindo agora, sou adolescente. Então, eu já tive pacientes assim, né? Não vou deixar de comer glúten porque eu sou assintomática. Sim, mas vive com rinite, com sinusite, com cabelo ruim, fazendo tratamento para pele e acho que não tem sintoma, né? Não porque não é aquele sintoma clássico ou aquilo que a pessoa ela é Isso. acostumada, né? Ela é muito acostumada. Eu tenho uma conhecida que ela sempre consumiu glúten e ela sempre teve muita enxaqueca e sempre tomando muita medicação, muito analgésico. E aí, então, quando a gente foi fazer uma investigação, eu falei, olha, é possível que seja. A gente ainda não tem o teste genético, mas é possível que seja. Então, vamos tentar reduzir. Ela reduziu, ela não toma mais medicamento. Ela não toma, ela passava mal. Então, assim, é muito importante você observar essas queixas e levar o paciente a concluir, porque as respostas eles conhecem. E aquilo que ele acha que é, entre aspas, comum, normal, né? Não é normal. Pode até ser comum para ele, mas não é normal. Não é normal. Então, às vezes ele acha que o normal é ir no banheiro, né? A cada 3 dias, mas não é normal. Pode ser o seu comum hoje, mas não é normal. Sim. Né? Sim. Então, olha a importância da gente também desmistificar. Só que tudo isso, gente, principalmente para quem
profissional que está passando por aqui ou que vai passar, é aos poucos. Você não tem como colocar tudo isso na vida do paciente. Essa 1 hora de conversa que a gente está tendo aqui, despejar na vida do paciente, porque a gente está entre profissionais, mas para o paciente, que é a mesma coisa eu falando de um risco. Se eu falar assim, é o risco da doutora Sinara, é o risco dela. Ah, não, mas é o seu risco. Ai, meu Deus, é o meu. Né? Então, assim, parece que tem uma proporção, um peso maior. Então, dessa maneira é para o paciente. Você está falando da vida dele, como eu falei para você. Né? Ontem eu estava conversando com uma paciente, aí a maneira como eu perguntei, que é um protocolo que a gente tem que fazer, aí ela já ficou emocionada, já falou assim, eu acho que eu não deveria ter feito, eu acho que eu não quero saber, eu acho que... Não, eu falei, não, eu tô perguntando por quê? Porque tem informações aqui que são bem restritas. Então, é importante, que não estão escritas aqui, mas é importante eu falar. E aí, você tem que ter todo o cuidado para falar. Então, é muito além, né? Não tem como, é muito É além. muito além. Muito além E mesmo. como é importante, né, Tati? Depois que eu fiz o teste da minha filha, claro, a minha filha de 12 anos também vai fazer, eu fiz na de 15 anos, eu vi como é transformador tu fazer o teste em filhos, porque eles são tão jovens, o quanto tu pode tratar ainda, né? Modular tudo isso. Eu fiquei encantada. Eu falei para meus pacientes, eu sempre falo para meus pacientes, eu tenho os testes genéticos nossos, o meu da minha família, porque eu posso mostrar, daí sem precisar ficar tapando o nome, né? Então, todos permitiram. Eu uso cheio de post-it, como tu falasse, né? Então, já quando a paciente fala, minha família tem isso, nossa, olha como é importante visualizar isso e isso no teste genético, tu já está fazendo uma prevenção totalmente personalizada, daí eu traço um caminho e vou. Os pacientes ficam encantados. E isso, nós como Pipeline, nós temos uma tranquilidade para transmitir. Né? Porque a gente convive com isso, a gente tem esse conhecimento que para nós fica o nosso dia a dia tranquilo. Exato. E isso faz toda a diferença na vida do paciente. É transformador, a gente fica muito mais orgulhosos de sermos nutricionistas e conseguir ajudar tantas pessoas lá da origem do problema, onde eles nem fazem ideia. Exato, exato. Vai muito além, né? Vai muito além aqui do muito papel, além. Vai muito além. E aí, cada vez que você pega o exame, ontem eu estava conversando com uma pipeliner também, ela fez o exame dela em 2016. E aí a gente já fez até uma releitura desse exame dela, atualizando as informações, porque 2016 já faz um tempinho. É o mesmo exame, as mesmas informações do perfil genético, mas a atualização da literatura. Olha, naquela época não tinha essa informação, agora a gente tem. Então isso é muito importante porque você consegue fidelizar também esse paciente. Você atendeu lá, aquele paciente fez o ano retrasado, então dá para você chamá-lo esse ano e falar assim, olha, paciente, aqui na literatura a gente teve mais resultados e eu fiz. Se você quiser, eu tenho uma proposta para você que é uma releitura do seu exame. Você não vai coletar nada de novo, mas a gente faz uma nova consulta de nutrigenética com um novo olhar, um olhar atualizado. Olha só, né, como você já consegue pensar ali em estratégias, inclusive de fidelizar esse paciente. Muito importante, né? E eu sei que você também já foi convidada para palestrar, né? Em eventos, para falar do tema. Está sendo vista, não é verdade, minha gente? Está sendo vista, está sendo requisitada. Porque é exatamente quando você confia, você passa realmente aquela credibilidade de que, olha, é uma ferramenta que eu acredito, eu aplico na minha vida, eu aplico na vida dos meus familiares e realmente faz a diferença. Então, as pessoas começam a ver que realmente aquilo que você fala, você vive. E é totalmente diferente. E eu sempre falo, totalmente. Quanto mais você olhar para o exame, quanto mais você tiver contato com aquela informação, mais você vai memorizar, mais você vai entender aquela informação. Então, às vezes as pessoas me perguntam, Tati, como que você sabe? Gente, eu olho para o exame, sem brincadeira, de domingo a domingo. Se não é para o exame, é respondendo alguma pergunta, é preparando o conteúdo para a semana. Então, assim, fica mais fácil. Se alguém me perguntar, esse gene está em qual perfil? Eu sei, porque é algo que eu vejo todos os dias. Eu sempre falo para vocês, né? Essa frequência aqui não é muito alta. Por quê? Porque eu tô acostumada a ver. Então, eu vejo 10 laudos por dia, pelo menos. Então, eu tô acostumada a ver aquilo que é frequente, aquilo que não é frequente, né? Então, às vezes eu vejo, por exemplo... principalmente aí no sul,
tem muitos pacientes, e é um relato até interessante que eu tô tabulando agora, muitos pacientes com alterações em glutationas. Muitos, 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 muitos. A grande maioria. E olha só que a coincidência, né? Todo mundo aí tem um hábito de consumir mais carne vermelha também. Então, aí você pega, por exemplo, pacientes de Salvador que já não tem essas alterações tão frequentes. Então, o que que acontece? Se eu observar alguém de Salvador que tem essa alteração, aí eu já fico prestando atenção. Falo, opa, lá não é tão frequente. Então, se tem alteração, tem que tomar mais cuidado. Ou se é um paciente de lá que, de repente, tem essa alteração, que já não é comum e muda para um lugar onde tem uma exposição maior de xenobióticos nocivos, a minha preocupação aumenta. Então, olha só como é o nosso raciocínio muito além. É muito além, não tá isso no papel. Isso daí é o profissional que vai fazer. Ele que vai pegar todos os pontinhos, todas as pecinhas do quebra-cabeça e vai montar junto com o paciente, né? Porque às vezes até nessa chamada que você faz de releitura do exame, o paciente fala assim: "Ai, doutora, mas eu nem moro, mas aí agora eu tô morando". E aí fala, e aí você já vai pensar também na microbiota, fala assim: "Nossa, então como que tá a microbiota? Porque mudou também". E olha só como expande, né? Como a sua atenção ali, você pode ter muitas ferramentas para apresentar para esse paciente. Então, e é algo que é construído, todos os dias a gente tem uma atualização, não vai ficar, sabe? Eu vejo muito isso, eu tenho bastante preocupação em protocolos, tem gente que quer um protocolo, Tem isso, faz aquilo, tem aquilo, faz aquilo. Gente, mas não é assim. Claro que é importante você ter um norte, mas você tem que juntar tudo isso e organizar um modelo na vida do paciente. Você tem que moldar isso na vida do paciente, né? Que é muito além, é muito além. Então, às vezes ele tá, como eu falei, às vezes ele chegou primeiro para emagrecer, depois ele chegou para performance, depois ele chegou para gestação. Então, são momentos diferentes da vida, portanto, são demandas diferentes também, né? Então, o exame ele é muito além. E ela faz esporte também, né, Sinara? Sim, ela faz funcional, ela faz balé, então faz muitas atividades. Com esse FTO vermelhinho, você sabe de uma coisa? Que eu também tenho igual ela, né? Vermelhinho. Sempre, eu fui uma criança bem gordinha, com muitas dificuldades de emagrecer. Não foi o motivo que me trouxe para nutrição, o motivo foi outro, mas eu sempre tive muita dificuldade. E aí, quando eu fiz meu exame que eu vi essa alteração, aí eu já não consumo muita gordura mesmo. Então, para mim foi mais tranquilo. E aí eu comecei a pensar, tá, mas e a atividade física, né? Preciso aumentar. E de uns tempos pra cá, que a pandemia acabou não me ajudando muito, mas eu aumentei a minha atividade física, aumentei assim, consideravelmente. E aí agora que eu tô começando a ver alguns resultados. Então, eu entendo, eu entendo. Agora que eu falei, nossa, agora que parece que deu, sabe, uma chacoalhada, eu falei assim, porque a minha alimentação, ela tá a mesma e eu gosto desse padrãozinho aqui, eu vivo bem assim. E só que eu aumentei um pouquinho essa atividade física, só as quartas que eu tô mais tranquila, mas nos outros dias é bem puxado. E aí eu consegui observar. Então, e é muito importante porque esse meu relato é um relato que eu consigo até passar para o paciente fala assim, ai, que interessante, né? Ela aplica, ela consegue aplicar. Então, é muito bom, muito bom. E olhando aqui para o perfil dela, o que mais chama atenção aqui é o perfil da ENOS, né? A ENOS alterada, ela faz produção de óxido nítrico. Então, se ela faz bastante atividade física, às vezes de alta intensidade e longa duração, ela precisa ter um aporte ali de oxigênio, de entrega de nutrientes muito mais facilitado. Então, se eu tenho alguma dificuldade nessa entrega, isso pode prejudicar desempenho esportivo, pode gerar mais fadiga, de repente até um pós-treino com muito mais tempo ali de recuperação. Então, é algo bem importante também para a gente observar esse enócio, que não é comum na população, né? Então, e querendo ou não é vasodilatador, vamos pensar aí num adulto cheio de alterações cardiovasculares, isso é um fator de risco grande, né? Porque para promover uma hipertensão é um pulo, tá? Então, isso vai ser bem importante se a gente começar a observar que existe essa dificuldade mesmo, alta intensidade, longa duração, e essa dificuldade de entregar oxigênio, aquela fadiga, né? Então a pessoa vai lá, não tem suplemento que funcione aí nesse momento para diminuir essa fadiga, a não ser os precursores de NO.
aí pode auxiliar. Então, para ela é muito bem-vindo, por exemplo, uma betaína, um suco de beterraba, é muito bem-vindo, uma citrulina, é muito bem-vindo, né? A arginina também, é que agora, principalmente em tempos em que está muito instável, eu não gosto muito de arginina, porque apesar de ser um imunomodulador, ela é um excelente vasodilatador, mas também não, vasodilatar demais é risco, né? Então, olha só, tudo tem que ter equilíbrio, como a gente já sabia, né? Mas esse excesso de vasodilatação pode aumentar a proliferação bacteriana, de vírus, então não é interessante ter muito. Mas uma citrulina é bem-vinda, uma betaína é muito bem-vinda, e é até legal, de repente, testar, né? No dia que ela for fazer uma intensidade maior, fazer um teste de um suco aí de beterraba, ela vai adorar. Outro dia um paciente meu, ele tem essa alteração também, ele falou assim, eu aqui adorando, um cara horrorosa, adorando o meu suco de beterraba. Tipo, sabe assim? Me Sim, anotou e sim. mandou, então assim, eu tô aqui, ó, cumprindo a meta. Mas assim, na raiva. Mas eu falei, mas é importante pra você, principalmente se você quer ter Ah, desempenho, sim, né? sim. É, muito importante. Então, a gente acaba tendo algumas observações mais específicas, dependendo do gene, dependendo do paciente e até mesmo dessa frequência. Mas a gente só vai ter esse conhecimento quando a gente se aprofunda mais nessa ferramenta, a gente se aprofunda mais nos bancos de dados, né? E algo que é uma proposta do curso também, se aprofundar nesses bancos de dados. A gente não precisa acreditar em tudo que está aqui, que o laboratório entrega, né? Claro que eles vão ter uma preocupação, claro que a gente espera realmente que tenha um perfil científico, né? Mas a gente não precisa acreditar. Se a gente tem expertise no assunto, a gente pode muito bem ter a nossa própria contribuição, né? E a atualização, né? Porque você faz uma vez, eles... Claro. Nunca vi nenhum laboratório, e até fica até a dica para eles, nunca vi nenhum laboratório fazer um recall desses exames e liberar um laudo atualizado. Nunca vi, né? Porque isso seria fantástico também, fantástico. Claro. Mas eu nunca vi nenhum laboratório fazer isso. E é bem interessante porque o profissional pode fazer. Se o laboratório não faz, o profissional faz, né? E faz muito melhor ainda porque ele sabe do contexto do paciente. Então faz toda a Sim, as diferença. pipelines vão fazer, né, Tati? Vão fazer, claro que vão, com certeza. Olha, o que eu espero das pipeliners é nada menos do que estar assim na primeira lista dos aprovados na prova de título, nada menos do que participar de congressos nacionais e internacionais, entendeu? E assim, ser Ah, referências aqui nesse sim. Brasil e fora do Brasil também, né? Então, é muito legal, muito bom. E é por quê, gente? Porque realmente é um formato de contribuição e de compartilhar conteúdo que é muito prático, porque você, claro, você tem que estudar, tem que fazer sua parte, mas também tem muita aplicação. Não tem nada assim que a gente fale, ai, sinto muito, paciente, você tem essa alteração, nossa, eu não tenho que fazer. Não, a gente tem muito que fazer. Que bom que você chegou, que bom que você pôde vir agora, né? Independente da idade, mas que bom que a gente pode trabalhar juntos na prevenção. Porque agora é o Sim, momento da gente, né, desconstruir ali alguns hábitos, melhorar outros, potencializar outros e assim por diante, né? com certeza. E Tati também ela tem um polimorfismo ali na MMP3, né? Tem De de lesão. lesões, lesão de tendões. Uhum. Então, a minha mãe teve esse problema. Eu também, desde 30 e poucos anos, tive problema de tendões, né? Principalmente do joelho. E ela tinha queixas. Ai, mãe, como meus joelhos doem. Eu pensava, ai, capaz, ela tá com queixas porque ela me vê de joelheira. Não, 15 anos tá formando, não tem nada, né? Capaz. Quando eu olhei teste genético, vou dar um pouquinho mais de atenção. É importante, né? É importante. Bem importante, né? Então, eu já cuidei mais, já avisei o pessoal da funcional, o personal dela, e já orientei para que ela cuidasse no impacto, né? Dos tendões, dos joelhos, principalmente, que é a queixa dela. Eu disse, Uhum. olha, tu vai ter um cuidado sempre e vai me avisar sempre quando a dor ficar um pouco maior, né? Porque a gente vai ter que ter esse cuidado. Então, tu tem
polimorfismo, mas a atenção e o cuidado desde agora vai ser incrível. Com certeza. Porque eu não soube, daí eu fazia aqueles jump, né? Aquele pular na caixinha. Nossa, alto impacto. Alto impacto, eu fiz, eu acho, de 16 até uns 20 e poucos anos, e eu pulava, e eu ia com as amigas e pulava muito na caixinha. Detonava, né? Machuquei muito meus tendões. Então eu disse para ela, não, agora a gente vai ter esse cuidado maior, a gente vai ter alguns suplementos que tu possa usar, né? Algum colágeno, assim, suplementos mais leves, e no dia a dia, com alimentação, a sopa de ossos, né, Tati? Voltar a sopa de ossos. Então, fazer todo esse cuidado através da alimentação também é muito importante. Então, a gente pensar primeiro no alimento. Depois, não conseguiu, sim, com suplemento também, né? Então, colocar esse suco de beterraba, essas sopas, então, com estratégias para cuidar dessas lesões, né? Estratégias anti-inflamatórias também. Com certeza. Mas ouvindo ela com as queixas. Com certeza. E aí vai atualizando, porque às vezes hoje a gente tem uma informação, ali no futuro a gente tem outra. Às vezes tem uma informação juntando com esse gene com outro, já dá uma segunda informação. Então, essa grande atualização, né? Então, a gente não perde de estudar, a gente não perde de se atualizar. E é muito importante porque existem pouquíssimos profissionais que conhecem esse conteúdo. Pouquíssimos. Sim. Não são muitos profissionais que têm expertise em nutrigenética, em nutrição de precisão, na aplicação, que você pode pegar, por exemplo, profissionais que entendem de genética. Você pega biólogos, biomédicos, e se eles começarem a discutir com a gente de genética, eles vão discutir níveis que a gente não aprendeu e também não faz sentido a gente aprender, porque a gente não vai trabalhar lá com biologia molecular, com técnica, então não faz sentido. Mas a aplicação é nossa, a aplicação desse conteúdo é nosso, né? Então, realmente faz toda a diferença ali na vida do paciente. Agora, a gente precisa ter atualização, a gente precisa ter habilidade para não causar nenhum tipo de equívoco nas nossas recomendações para o paciente. Ele tem A ali escrito, a gente vai lá e prescreve B, né? Então, e aí ele tem um grande prejuízo. Então, isso é muito importante. Mas tem que ter realmente a expertise, tem que se preparar, porque as oportunidades elas só vão começar. Ainda mais agora com a resolução, as oportunidades só vão começar, né? E aí, aquelas pessoas que têm uma autonomeação, e aí, o que vai acontecer, né? Vai precisar estudar, vai precisar comprovar que sabe, se quiser ter algum tipo de título, né? E aí a gente vai começar a separar, né? E realmente, só aqueles que vão continuar e que vão realmente levar a sério são pessoas que vão buscar mais conhecimento, como você, como as pipeliners também. Sinara, eu te agradeço muito. Certeza. Passou muito rápido. Ai, obrigada, querida. E eu lembro de uma frase que tu falaste, Tati, que ficou na minha cabeça. Nem tudo é para todos. Em todos os sentidos, né? Desde o paciente até no conhecimento, na procura, né? Para estudar, para estar atualizado, conseguir trabalhar com ferramentas tão distintas quanto é o teste genético e quanto é o teu curso, né? Que é incrível e transformador, quanto é o ser uma pipeline. Então, nem tudo é para todos, mas quem seguir, nossa, vai ser um divisor de águas, com certeza, e vai transformar a forma de olhar o paciente e de trabalhar. Com certeza, com certeza. Tenho certeza disso. Então, muito obrigada mesmo. Beijo grande. Até a próxima, né? A gente somos parceiras eternas, não tem jeito. Até a próxima, então. Pessoal, boa noite para vocês. Uma boa semana. Feliz aniversário para a filha que vai fazer essa semana também. Né, Sofia? Amanhã. Delícia, aproveita bastante, celebre bastante. Obrigada. Obrigada pelo convite, Tati. Foi incrível. Sempre um prazer. Beijo grande, fiquem com Deus, gente. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.